Tá, e como que foi daí, então, essa virada pra produção que tu tá hoje, que, claro, também teve um longo caminho até estar como tu tá hoje, né? Inclusive teve agora ampliação aí nos 6 últimos anos, né? meses, né? Mas como que foi essa virada de chave, então, pra expandir pra outros produtos? Como que foi essa caminhada de abrir esse leque? Essa questão, então, dos coldres, como que tu comentou que foi por pedido dos próprios consumidores, dos próprios clientes, né? Mas como que foi isso? Como que foi produzir isso? O que mudou lá em relação à produção para vocês? E também eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse couro, assim, porque o dia a dia, né, sobre essa questão, tu até comentou no off, comentou agora também sobre a escolha, sobre esse controle de qualidade, né? A gente já conversou também sobre o couro daqui ser um dos melhores que existe hoje a nível mundial. Então, como que é esse processo aí para quem não acompanha esse dia a dia? Cara, o couro, assim, falando um pouquinho do couro, então, né? Nós temos aqui nossa região que o sul é mais frio, né? Então, no frio, nós temos o gado que melhor se desenvolve aqui, não é o Nelore, é o gado europeu, é o Red Angus, né? E o Hereford, né? Tá. Tem outras marcas, outras raças no meio. Sim. Mas é boi sem cupim. Então, já é uma vantagem. O que é o cupim? O cupim é atrás, o cucuruto que tem atrás da cabeça ali, né? Então, o couro europeu, o do gado europeu que a gente cria aqui, que tem o gado pampa também, que é o vermelhinho aquele, ele já te dá um couro parelho, desde a anca dele até a nuca dele, ele é um couro parelhinho, ele é bonitinho, ele é grosso. Bah, tu tirava umas rédeas, coisa mais linda, né? Caramba. Uns láticos assim que... Eu gosto muito, eu vou dizer bem a verdade, eu sou apaixonado por couro, cara. Eu tenho um troço assim que eu olho aquilo ali... Hoje eu recebo lá 20, 30 peças, eu olho uma por uma. Passa a mão... Olha aí. Até hoje, né? Tanto que os guris que trabalham comigo hoje, eles falam, né? Tu não precisa dizer que tu gosta, né? Sim. Tá ali na O cara. gurizão, quando começou um novo lá, dizer assim, mas tu gosta, né? Nem conhecia o Piá, né? Ele olhou 2, 3 vezes que eu falei com ele, mas tu gosta, né? Eu digo, demais, né? Uma outra coisa é isso também, né? Ter uma paixão, né? Sim. Tem que ter uma paixão pelo que tu faz, né? Claro. Tem que gostar do que tu faz. Eu tenho certeza que tu gosta do que tu faz. Com Porque daí tu certeza. acorda e pá, Motivado. vou fazer aquilo, né? Enfim, a questão do couro. Aí eu saí do couro cru, que eu mesmo preparava, eu descarnava, lonqueava, estaqueava, fazia tudo, tinha todo esse tempo de cura. No inverno era chato, porque era úmido, o couro não secava. Mas eu também não queria perder esse couro, essa coisa, porque eu aprendi a lidar com couro... Eu aprendi a lidar com couro cru, né? E eu não queria pegar esse couro normal, né? Daí eu fui pro couro atanado. Que o couro atanado é um couro que ele tem um curtimento somente de cascas e raízes de árvores. Tá. Ele não tem química, né? O pior produto químico que esfarela com o couro é o cromo, né? Que o couro ele tem uma goma entre as fibras dele. O couro é que nem a nossa pele, só mais grosso. Eles são fibras, né? E daí quando tu bota o cromo, o químico muito forte, tu esfarela as fibras, né? Elas ficam, né? E o tanino não. O tanino, que é essa mistura de cascas, ele não tira essa goma do couro. Preserva. Então o couro atanado ele é um couro com muita memória. Tanto que se eu pegar e enfiar minha unha aqui assim, nunca mais sai. Ele é um couro que ele tem memória. Tudo que tu modelar, por isso que eu consigo modelar os coldres assim. Por isso que a gente faz essa modelagem. Porque é o couro atanado que permite isso. Os outros couros não conseguem. Consegue ver logo a diferença quando é um couro atanado e quando não é. Porque o couro atanado ele é modelado, consegue desenhar ele, né? Tem outros artesãos da Brasil e mundo afora que fazem trabalhos, nossa, com marteladinho. Até tem essa ferramenta, mas nunca me dediquei, né? A esse tipo de trabalho, né? Mas enfim, tu consegue fazer muito trabalho. E daí eu escolhi esse couro, por quê? Por ele não ter química, ele não vai agredir. Quando eu comecei a lidar com o que eu também pensei em coldre, né? Gosto desse mercado. Que não agredisse o ferro, o aço, né? Entendi. Do equipamento. Que ele não tivesse sal, que ele não tivesse essa química que agredisse. Porque tu pode ver que às vezes tu olha os zinabres, assim, aqueles azulzinhos nas argolinhas de bolsas e coisas. Isso é a química correndo no material, né? Entendeu? É a química do couro couro correndo em contato com a química do metal, do cromo ali, que dá essa coisa. No atanado isso não acontece. Muito pouco acontece. Acontece mais a questão do sal, quando é a questão de arreio, né? Pra cavalo, né? O sal que prejudica um pouco. E questão de durabilidade em si muda também? Ou... muda enormemente, né? Essa, uma carteira, um codes aqui, um dos slogans que eu gosto, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é: se não cuidar, dura uma vida. Legal. Quanto mais usa, mais bonita fica, mais formada ela fica, e é uma coisa de ficar de pai para filho mesmo, Não sei se é teu caso, mas eu tinha lá meu vô lá, eu achava rei do meu vô lá das carroças, que era colono lá, alemão, colono lá nos interior lá. Aquilo era um couro atanado. Entendi. Aquilo era um couro atanado, ou cru ou atanado, que era só o que eles tinham na época, né? A durabilidade é muito maior, ele não se rasga, ele dura muito mais. Se tiver uma hidratação, então, nossa, né? A hidratação dele é simples, porque ele é uma pele, ele não tem nada assim de... precisa ser o hidratante X, né?
Não, cara, se pegar um creme de cabelo, vai hidratar ele super bem. Creme de pele, creme de cabelo. Tá, esse, por exemplo, esse produto hoje, pega a carteira, essa hidratação a pessoa faz, o cliente mesmo pode fazer? Pode sim. Mas é necessário pra manter? Na carteira é legal fazer, Na de vez carteira em é legal quando. fazer. Nos coldre não precisa, porque o coldre, depois eu deixo ele pronto, eu resino ele. Eu uso uma resina pra Ah. impermeabilizar, porque tem a questão do suor passar pro equipamento, né? Entendi. Pro armamento e criar ferrugem, que acontece que o pessoal tem uns coldres de neoprene e o pessoal não gosta por causa disso. Então eu peguei uma resina. Eu tenho uma empresa aqui em Estrela aqui que a gente formulou uma resina, né? Uma resina com um pouquinho de silicone, enfim. Uma fórmula Fizemos uma fórmula específica. pra isso, né? Caramba, cara. Daí eu fui lá com os caras super gente boa, montaram a fórmula pra mim. Então hoje eu tenho essa resina que eu passo depois, né? Então o coldre não precisa de cuidado. Dentro pode passar de vez em quando um WD-40, um Olha aí. pontezinho, só por causa do equipamento mesmo, né? Porque Sim. eu tô trabalhando com equipamento de um metal, né? O ferro da arma e tal. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga agora. Essa questão do movimento, da maleabilidade do couro em si, ele vai alastrando com o tempo também, mesmo esse atanado, ele vai ficando mais, assim, criando mais Sim. movimento, ele se preserva, como é que funciona? No coldre, pela resina, ele fica mais... Daí, aí que tá, daí assim, ó, que nem o couro atanado. O que acontece? Como tu tem um couro atanado que ele tem a goma entre as fibras ainda, tu não tirou ela quimicamente, quando tu modela e maceteia ele, bem maceteado, que nem eu faço, fazemos força, bastante força ali pra deixar ele bem... Porque nós botamos simulacros dentro, né? Tá. Os modelos de plástico dentro e metemos ferro nele, né? Botamos peso. Tu tem que botar o modelo dentro pra daí fazer o modelar, molde isso. do... Daí o que acontece? Eu compacto as fibras e a goma cola ela. E ela vai ficar assim. E ela vai ficar assim. E daí eu resino, que a resina ela já dá uma... Ela endurece também, ajuda a endurecer, aí enrijecer e aí deixar impermeável. Entendi. Então o coldre, dificilmente ele vai amolecer um pouquinho. E aí que é a vantagem do coldre comparado aos coldres de mais modernos, vamos dizer assim, o de Kydex, coisa assim, né? Que são ótimos produtos, coisa da NASA, não tem nem o que dizer, né? Material. Só que é duro, é um plástico. Entendi. Machuca. Muitos clientes. Hoje eu vendo, a maioria que eu vendo é polícia, né? Então esse pessoal tem treinamento, eles sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo. Eles preferem couro. Muitos preferem couro. Por causa do conforto. Se eu for mostrar os áudios que eu recebo aqui dos caras, tu fica impressionado. Isso é incrível. Tô usando há 3 dias, esse negócio não tenho nada na cintura. Caramba. Sim, o cara é acostumado a usar uma coisa que fica incomodando ali, machucando. E a posição, né? Outra coisa que eu fiz. Enfim, não sei se depois a gente fala mais Não, sobre o produto. pode abrir já, que é legal. Que é assim, que existe o coldre frontal, né? Vou pegar aqui. Esse coldre tu usa na frente, Tá. que é o que a maioria faz, né? Tu bota ele na frente, né? Uhum. Daí, então, ele tá ali na tua virilha ali, né? Eu já nem consigo usar pela posição dele, né? Eu não gosto de uma arma apontada pra uma coisa que eu preservo muito, né? Tira as crianças da sala agora. Que é uma coisa que eu preservo muito, eu já não gosto... Pô, perdeu o patrimônio, né, cara? Não, tá louco, né? Muito bom. Mas enfim, daí ele incomoda, tu vai te sentar, Entendi. tá aquele negócio na frente e tal. E eu vi que no Brasil não tinha nada pra solucionar esse problema. Isso foi nas grandes viradas de chave, também da questão dos codes, né? Não tinha ninguém fazendo nada diferente, né? Olha aí. E eu gosto muito dos americanos nessa questão da arma, eu respeito muito. Não tem, os caras são... Estão à frente. Que isso? Os caras têm mais arma que população, né? Tem 2 vezes mais arma que número de gente, né? Sim. Então eu digo, cara, vou pra lá procurar. Daí eu fui lá e achei esse coldre, que daí, esse coldre que se usa na posição. Que se usa na posição de 3 a 5 horas, que a gente chama, né? Se tu botar como 12 horas à tua frente, né? Ele vai trabalhar de 3 a 5 horas, né? Que ele fica nessa posição aqui no teu corpo, né? Bem na tua frente, ele vai ficar aqui assim. O que acontece se tu não tem aquele negócio na frente? Isso daqui, cara, tu bota arma grande, os caras usam, que nem a PM de São Paulo, eu vendo muito pra PM em São Paulo, eles usam G22, né? Que é uma Glock .40, Uma arma grande. Canhão, arma de polícia mesmo, né? Canhão. Eles botam esse coldre aqui, tem que ver os relatos dos caras. Nunca achei que eu ia conseguir carregar minha arma com tanto conforto. Eu nunca achei que eu ia conseguir velar a minha G22 com tanto conforto. Porque isso aqui eu trouxe de um artesão texano. Eu comprei o molde dele, só que era diferente. Ele não tinha acabamento na frente, ele não tinha variações de cores. Tu deu o teu toque. Daí eu digo, não, eu vou ainda fazer uma coisinha um pouco diferente. Caramba. Daí, na época, eu tinha 3 cores de couro e 6 cores de linha. Daí eu tinha, então, olha quantas variações dava também, né? Sim. Aí eu também diminuí, agora eu diminui um pouco, né? E tem muito modelo de arma. Sim, eu tenho 50 simulacros, né? Que são os Caramba. modelos de plástico aqueles, né? Pra modelar eles, né? E tem muito mais, né? Mas no Brasil, como a gente é restrito, aqui no Brasil é muito restrito, porque
Os Pra americanos fora lá tem muito mais opções. Ixi, nossa. Tem que ter um arsenal de plástico só pra te poder modelar, né? Mas enfim, daí eu trouxe isso aqui como uma novidade. Uhum. E pegou, cara. E a hora que começou a vender, tem muita gente curiosa. Fica confortável mesmo, mas funciona mesmo. E daí hoje eu tenho relatos, como eu já tô há 6 anos, né? Eu tenho relatos de tudo quanto é tipo, né? O pessoal fica, na verdade, o pessoal fica impressionado. Cara, Depois que bota na cintura. Fica... esse é o carro-chefe hoje, então. Hoje, esse é o carro-chefe. Que é o coldre lateral. É. Coldre lateral. Republicano, por nome republicano. Legal. E o que é essa questão do porte velado? Porte velado é que no Brasil, quem tem direito ao porte de armas são policiais, né? Agentes públicos, alguns ali. Agora vai estar aprovando para advogados. Está Legal. aprovando para mulher com ameaça de feminicídio também. Tá para ser olha aprovado aí. um projeto para mulher. Que eu acho que isso é básico, né? Isso. É verdade. Não, É defesa. mulher tem que ter arma. Do meu ponto de vista, mulher tem que ter arma. Não é uma questão de ter ou não ter. Tem que ter, eu não gosto, não interessa. Tu vai ter uma. Bota na bolsa aí. Boa. Cara, se vier pro teu lado, tu. Tá Não preparado. tem, é incomparável. Sim, ninguém vai chegar perto, né? Não vai nem querer ser. Cientificamente comprovado, o homem ele é mais forte que a mulher e ele dificilmente uma mulher vai conseguir bater num homem, né? Enquanto não tiver aprovada essa, vai pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu É, é uma boa, sim. excelente defesa enquanto não tiver. E- Na verdade, as duas opções são boas, né? Não, a perfeição é o casamento dos É dois. isso aí. Combate O caso- corpo a corpo, Nossa. e se tu precisar se defender, né, contra... Não tem, cara. O combate corpo a corpo, e daí tu conseguir mobilizar, porque também uma arma não serve de nada a 2 metros de distância. Exato. Uma faca é muito mais efetiva do que uma pistola a 2 metros de distância. Né? Sim. Porque uma faca tu fez aqui assim, o cara não consegue chegar perto de ti, É. fica assim com a faca. Como é que tu vai encostar no cara, né? Sim, depois que dominou ali é complicado. É, e uma arma, se tu vai sacar, o cara pula em ti, ele consegue tirar. Então, assim. Legal. Né? Mas então. E daí veio esse coldre e o pessoal gostou por questão do conforto, né? E daí questionava a questão de saque, daí tudo eu fui treinando também. Eu Cara. treino, sou atirador também, eu pratico. Tem, né? já tem o gosto pela área.